Fala aí, seus investidores inveterados, como é que vocês estão? Meu nome é Thiago, esse aqui é o canal Investimento do Zero aos Sem Desculpas. Então, por que devemos investir em fundos imobiliários? Na minha visão, são dois motivos. O primeiro motivo é o dividend yield, que é a rentabilidade mensal, que é proveniente dos aluguéis dos imóveis. O segundo motivo é a valorização das cotas, porque às vezes você consegue comprar ele com um valor de tela, com um preço menor do que o seu valor patrimonial. E isso já te dá um ganho em relação à sua aquisição. Vou te dar um exemplo. Você compra um fundo com P sobre VP de 0,95. De cara, você já está com 5% de desconto. Isso quer dizer o quê? Que quando ele voltar para o seu valor patrimonial, você já vai ter 5% de ganho. A tendência de um fundo imobiliário de tijolo é aumentar a sua cotação com o passar do tempo. Fora a rentabilidade mensal proveniente dos aluguéis. Tu entendeu como isso é lucrativo? Aí tu chega e me pergunta, mas não é melhor eu deixar no CDI de um banco digital? Filhinho, presta atenção, filhinho, lógico que não. Com a taxa Selic a 10,5%, que tu pode olhar ela aqui, ó, o CDI está pagando 10,4% em média. E essa rentabilidade ela não é livre de imposto de renda, a do CDI. Colocou R$ 1.000. Até completar 30 dias, vai havendo descontos que vão reduzindo ao passar dos dias, até chegar no 30º dia, que é o chamado IOF. Após os 30 dias, pronto, não tem mais IOF descontado. Aí tu pensa, então agora eu tô safo. Não, filhinho, não tá safo não, presta atenção. Além do desconto do IOF, tem o desconto do imposto de renda, que é uma tabela regressiva. Até 180 dias, 22,5%. De 180 dias a um ano, um percentual. Eu vou deixar a tabela do imposto de renda para vocês olharem aqui. Ó. É só prestar atenção nessa tabela. Então, no fundos imobiliários, esse valor não tem desconto. Você pega ele integral. Quando você coloca seu dinheiro no fundo imobiliário e no mês de pagamento do yield vai estar lá na sua conta, aquilo ali é isento de imposto de renda. Na realidade, é isento de qualquer tributação. Aí você me pergunta, sim, então eu vou ter uma rentabilidade livre de imposto de renda e sem risco algum? Não, filhinho. Isso também é renda variável. E como tal, tem muita oscilação. Você corre risco. Você pode pegar um fundo que um dos inquilinos dá calote e perdeu aquela rentabilidade. Eu vou te dar um exemplo. Esse aqui, ó. Lógico, isso é um exemplo, não é uma recomendação de investimento. Nos últimos 12 meses, ele pagou 9,55 em média. 9,6. Arredondando. Ontem, por exemplo, ele estava 9,71. Então, isso é muito mais do que o CDI do teu banco digital. Aí tu pergunta, não, o meu banco digital está pagando 10,4. Filhinho, isso é o valor nominal. Lá está dizendo que paga 10,4, mas com os descontos. Como eu falei, se tirar até 30 dias do IOF e se não tirar após 30 dias, mas até 180 dias, tu vai ter um desconto de 22,5%, como eu falei na tabela aqui, ó. Então, tecnicamente falando, o fundo imobiliário, como ele não incide nenhum desconto de imposto de renda, você vai ter uma rentabilidade real e às vezes nominal maior do que o CDI. Entendeu? Porque é lucrativo investir em fundos imobiliários. E lembra de uma coisa, é uma máxima do mercado no geral, seja mercado de ações, seja mercado de venda de qualquer mercado, qualquer mercado. Uma máxima é: você não ganha na venda, você ganha na compra. Então, um dos fatores que eu acho bastante importante é você avaliar o P sobre VP dos fundos imobiliários. Se bem que você não vai querer vender os fundos imobiliários, né? Porque diferente das ações que têm uma isenção de venda até R$ 20.000 com lucro, o fundo imobiliário você vendeu uma cota ou vendeu 10.000 cotas, sobre o seu ganho de capital você vai pagar imposto de renda. Vai incidir uma alíquota de 20% sobre os ganhos. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário que custava R$ 10 há um mês atrás. Hoje ele está custando R$ 10,10. Você vai ter que pagar imposto sobre aqueles 10 centavos, 20%. Só que, lógico, como você só consegue emitir DAF acima de R$ 10, você não vai pagar. Mas se você comprou 25 cotas de um fundo imobiliário que custa R$ 100, 25 cotas dá o quê? Dá R$ 2.500. Você teve um lucro de R$ 500,
aí sim você vai ter que pagar, porque você vai ter que pagar R$ 100 de taxa. Geralmente a gente não vende muito fundo imobiliário, só quando é um rebalanço de carteira, e mesmo assim é preferível deixar ele lá rendendo yield. A não ser que você tenha alguma notícia sobre algum dos inquilinos que vai deixar ou que teve alguma crise. Exceto isso, você não mexe muito nos fundos imobiliários. Tá bom então, se é tão lucrativo fundos imobiliários, como é que eu faço para investir? Eu analiso alguns fatores. Os principais eu vou falar aqui agora. Primeiro, a gente vai para o segmento e o tipo de fundo imobiliário. Em regra, há dois tipos de fundos imobiliários, que são os de papéis, que são baseados em dívida, e os de tijolos. Os de tijolos são os imóveis lá, construídos. Você consegue ir lá, olhar o imóvel e dizer, pelo menos um tijolinho aí é meu. Baseado nisso, eu prefiro fundos de tijolos. Não quer dizer que na minha carteira não tenha fundo de papéis. Tem, mas em menor quantidade. Por quê? Por se tratar de dívida, é muito mais fácil você levar um calote do que você comprar um fundo de tijolo e saber que o prédio está lá. O prédio não vai sair, pô. Então você tem, de certa forma, um patrimônio. No fundo imobiliário de tijolo, você tem segmentos como tem logísticas, shopping, residenciais, lajes corporativas. Eu tenho lajes corporativas que está levando uma pancada grande por causa dessa questão de home office, que ainda não normalizou. Muitos já recuperaram, mas muitos estão abaixo do seu P sobre VP, mas continuam pagando bem 9, 10% de yield nos últimos 12 meses. Mas aí é questão de gosto. Galpões logísticos, tem fundos muito bons, pagando 10,3%, 10,4%, a mesma coisa a CDI, só que livre de tributação. A gente tem de shopping. Vê que coisa maravilhosa é você investir em fundos imobiliários do tipo tijolo do segmento shopping. Você ganha com os aluguéis da loja, lembrando que o fundo de shopping tem a questão, se a loja não vende bem, ela tem que pagar o mínimo de aluguel. Mas se a loja bomba nesse mês, o aluguel aumenta, você ganha um percentual a mais sobre o faturamento da loja. Sem contar que tem estacionamento no shopping, que também gera uma rentabilidade, tem os quiosquezinhos, tem as publicidades. Então, é uma coisa gigantesca você investir em fundos imobiliários do tipo tijolo do segmento shopping. Pronto. Esse é o primeiro ponto, é analisar o tipo e o segmento de fundo imobiliário que você quer investir. Depois disso, a gente vai para o que eu já falei no início, que é o P sobre VP. O que é o P sobre VP? Vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel de R$ 100.000. Peguei esse imóvel e dividi por 1.000 cotas de R$ 100. Pronto. A cada R$ 100, que é uma cota, esse é o valor patrimonial. É o valor que custou ou que foi avaliado cada cota. Então, juntando todas as 1.000 cotas, eu tenho R$ 100.000, que é o valor patrimonial do meu imóvel, do meu bem. Pronto. Se eu consigo comprar essa cota em vez de R$ 100 por R$ 95, isso indica que o preço sobre VP está 0,95. Então, de cara, eu já estou ganhando 5% de desconto. Já me garante uma valorização, garante em aspas, lógico que isso é um exemplo. Pode ser que um imóvel desvalorize por uma má administração, o imóvel se deteriorou ou qualquer outra situação. Mas, em regra, você comprou com desconto de 5%. Só aí você já vai ter uma valorização do seu capital aplicado. Só que ainda vai ter o dividend yield que ele paga, que é o segundo ponto que a gente vai analisar. Comprei o fundo imobiliário. E agora o que esperar? Peguei ele por 0,90 de P sobre VP. Já é um desconto muito bom, 10%. É tipo você olhar aquele bem que você queria na loja com 10% de desconto. Você corre para comprar. Se você comprou ele antes da data com, que é a data compra, o que acontece? Na data de pagamento, você já vai ter uma rentabilidade. E você vai olhar o quanto ele rendeu nos últimos 12 meses. Lógico que isso não é uma garantia de que ele vai continuar rendendo, porque rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Mas é um indício de que ele vem pagando bem desse fundo. O que é que eu faço? Eu geralmente olho os últimos 3 anos para ver se ele vem pagando constantemente e de preferência com o pagamento subindo. Isso quer dizer que ele está repondo a inflação, que a administração do fundo é boa, que os imóveis são bem localizados. O terceiro ponto que eu analiso é a taxa de vacância. Isso aqui, ó. E existem dois tipos de vacância. Todos os dois são muito importantes. O primeiro é a taxa de vacância física.
que você vai analisar a vacância real daquele fundo. Por exemplo, um edifício ele tem 10 salas de escritório. 9 salas estão locadas e uma não está. Essa que não está, ela representa a vacância, que nesse caso, como é 1 de 10, é 10%. É um percentual até razoável, 10%. Aí a gente entra na vacância financeira, essa aqui, ó. A vacância financeira, ela representa a perspectiva de rentabilidade sobre os aluguéis daquelas salas. Vou exemplificar melhor. O mesmo imóvel, com 10 salas de escritório, sendo que sala número 1 custa R$ 1.000. Sala número 2 custa 1.500. Sala número 3 custa 1.500. E as demais salas custam R$ 1.000. Fazer a contabilidade da perspectiva de pagamento de aluguel, a gente tem 8 salas pagando R$ 1.000, que daria R$ 8.000 por mês, mais 2 salas pagando 1.500 cada, mais R$ 3.000. Então, contabilizando tudo, daria R$ 11.000. Imagine agora que essas 2 salas de 1.500 estejam vazias. Eu só estou recebendo 8.000 em relação ao que eu poderia receber 11.000. Então, esses 3.000 referente aos 11 dá quase 30%. Mesmo o fundo tendo uma vacância física real de 20%, já que são 2 salas das 10 que estão desocupadas, a gente tem uma vacância financeira de quase 30%. Entendeu por que ela é importante? Porque ela é a perspectiva do quanto você vai lucrar de aluguel. E o quarto ponto que eu analiso é a taxa de administração. É a taxa paga ao administrador para gerir aquele patrimônio. Geralmente eu procuro fundos com taxas de administração menores que 1. O exemplo que eu dei aqui, mais uma vez, não é recomendação de investimento, o HSML, ele está com a taxa de 1,2%. É uma taxa alta? É, mas um fundo que faz sentido para mim, é um fundo rentável, porque esse fundo ele vem me pagando dividendos recorrentemente, crescentemente, mesmo com todo esse problema que a gente teve de pandemia, com queda de locação em shoppings, movimento em shopping já recuperou bastante. Então, mesmo eu pagando esse 1,2%, esse fundo para mim ainda faz sentido. Ah, se pudesse ser 0,9% com as qualidades que esse fundo tem, melhor ainda. Mas como não, é um valor aceitável. Mas isso é minha visão. Lembrando que isso é só um exemplo. O quinto ponto que eu analiso, que se subdivide em dois, é ativos monoimóveis e ativos monoinquilinos. O que é isso? Ativo monoimóvel é um ativo que só tem um imóvel. Eu vou exemplificar com o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Essa catástrofe foi água para tudo quanto foi lado. Imagina que eu tivesse um fundo de galpões logísticos com apenas um galpão no Rio Grande do Sul. Os negócios deles estariam parados, pô. Empresas pararam de produzir, estradas foram destruídas. Agora imagine esse mesmo fundo imobiliário de galpões logísticos com galpões logísticos em 5 unidades federativas. No mesmo Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Acre. Pouco provável o Brasil, como é um país de extensão continental, de dar catástrofe em todas as unidades federativas. Consequentemente, e provavelmente, as suas atividades, o pagamento de seus dividendos não sofreriam com isso, porque menor possibilidade de calote devido à catástrofe. Acho que pode haver um problema particular com o inquilino, que aí já entra no segundo ponto desse critério, que é o ativo monoinquilino. Imagina agora que eu tenha uma laje corporativa com 50 salas de escritório, locadas apenas para uma empresa. Se essa empresa tem algum problema financeiro, entra com recuperação judicial e não paga mais o aluguel, a rentabilidade do fundo vai afundar. Consequentemente, a sua cota vai cair. Talvez seu valor patrimonial, por ele ser de tijolo, não caia, mas o seu valor de tela cai. Pode cair 20%. Já tivemos casos, por exemplo, quando houve o problema das Americanas, o fundo imobiliário que alugava para as Americanas caiu vertiginosamente. Então, o quinto ponto que eu analiso, que se subdivide em dois, é não pegar fundos imobiliários monoativos e não pegar fundos imobiliários monoinquilinos. Sempre com ativos de boa qualidade.
em locais diferentes do país, em unidades diferentes federativas e com vários inquilinos, de preferência inquilinos bons pagadores. Esses são os critérios que eu avalio nos fundos imobiliários. Então, depois de tudo isso que eu falei, você não tem mais desculpa para ficar com seu dinheiro moscando na poupança. Se você gostou desse vídeo, se ele trouxe conhecimento, se ele te ajudou a desmistificar o mercado de renda variável, custa nada você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E uma coisa muito importante, não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Pode ser que a sua dúvida seja a mesma dele, porque foi a minha no passado. Se eu tivesse tido um vídeo desse com essas informações, eu teria começado no mercado de renda variável com muito mais segurança